Bom, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro dos Médiuns. Hoje é dia 21 de junho de 2023 e nós estamos na sessão de estudos, né, de número 14 deste ano, do ano de 2023. Nós estamos no capítulo 25, que trata das evocações. Então, tudo que se trata das evocações, primeiro, considerações gerais que nós já passamos, os espíritos que se podem evocar, a linguagem a manter com os espíritos, a utilidade das evocações particulares, e agora nós estamos dando continuidade para as perguntas sobre as evocações. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Então, isso tudo está no item de número 282, perguntas sobre as evocações. E Kardec pergunta várias. São, não me lembro agora de cabeça, mas tipo umas 20, sim, umas 50 perguntas que ele faz. Então, aí, na questão de número 20, Kardec pergunta: a evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles atendem de boa vontade quando os chamamos? Então, nós estamos... como é que nós fazemos? Nós estamos... quando a gente evoca um espírito, quando convoca, né, entre aspas, a presença de um espírito. Isso para ele é bom ou é muito doloroso, penoso, chato? Enfim, não é bom, né? Aí os espíritos falam, olha, isso depende do seu caráter e do motivo por que o chamam. Então, está sempre vinculado a isso, porque assim como nós fazemos uma propaganda, digamos assim, nós vamos fazer uma propaganda, porque nós queremos vender produto para um determinado público. Então, a gente dirige para esse tipo de público. Digamos, nós vamos fazer uma propaganda de armas, vender armas. Então, a gente já sabe o público que vem. Aí tem um outro que fala, olha, nós vamos fazer uma propaganda para que chame as pessoas voltadas para a arte, para a música erudita, pinturas, esse tipo de coisa. Então, vem um outro público. Então, dependendo do caráter e do motivo da reunião, o público que vem é correspondente, né? Quando o objetivo é louvável e o meio é simpático, a evocação se torna agradável e mesmo atrativa. Então, se a coisa é agradável, simpática, vem, os espíritos vêm de forma tranquila, porque é agradável, atrai os espíritos, né? Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição. Então, se nós estamos dando uma manifestação de afeição, né, de procurar ajudar, de bondade, né, caridade, então eles vêm atraídos, né, eles são atraídos. Um estudo, uma reunião de estudo, onde haja um entendimento. Agora, por exemplo, quando a gente faz a nossa prece de abertura, que ela não fica gravada aqui, mas a gente faz, né, todo o início e final de estudo, uma sessão de estudos. Então, nós lembramos dos espíritos que vêm conosco aprender, conosco participar dessa atividade de estudo. Então, eles vêm porque acham agradável. E como nós, que também achamos agradável, ou a gente assiste ao vivo, quando tem possibilidade, o tempo permite, né, os compromissos, ou então assiste depois pela gravação. Então, dessa maneira, é atraente. Então, vem com felicidade, vem de forma prazerosa, né? Há os que consideram uma grande felicidade poder comunicar-se com os homens e sofrem com o esquecimento deles. Então, quem que gosta de ser esquecido por quem se ama, por quem já nos amou? Então, ninguém gosta disso. Então, a gente se entristece. E os espíritos também, porque eles não são nada mais do que homens e mulheres, como nós somos, homens e mulheres encarnados. A diferença é que estão desencarnados. Então, é triste, a gente sofre com o abandono, com o esquecimento das pessoas. Por isso, a prece é importante. Quando a gente faz uma prece, a gente se lembra daqueles que já se foram, que nos são muito caros ainda, que a gente sente falta, a gente tem saudade. A compreensão do mundo espiritual não tira da gente a saudade,
porque é saudável. Nós amamos, então a gente gosta de estar lembrando das pessoas, né? Tem saudade, gostaria de tê-las perto. Então, uma prece dirigida a essas pessoas que um dia fizeram parte de nossas vidas e não fazem mais, é muito saudável para os espíritos. Mas, como já disse, isso também depende do seu caráter. Então, o espírito relembra isso. Depende muito do caráter da reunião. Então, a evocação vai se dar de forma tranquila ou não. Tranquila do ponto de vista assim, os espíritos vêm prazerosamente. Ou então não vêm. Às vezes tem que vir forçado, por conta de uma imposição de espíritos superiores. Porque precisa, de alguma maneira, estar naquela reunião. Numa reunião de desobsessão, por exemplo, onde nós conversamos com espíritos perseguidores, nem sempre eles querem vir. Eles sabem que vão ser colocados à prova, que vão ser colocados na parede para... Ei, olha o que você está fazendo. Cuidado. Você está prejudicando a você mesmo. Então, né, eles não querem ouvir isso aí. Eles querem continuar com o objetivo deles. Então, não vem para a reunião. Né? Então, e aí são constrangidos a virem, porque precisa vir, porque precisam se esclarecer. No fim das contas, é uma oportunidade para eles, e não para os que estão sendo perseguidos. Né? Entre os espíritos, existem também os misantropos, né? Aqueles que ficam assim de lado, aqueles que são meio, sabe, meio, como é que diz? Aqueles que ficam, que não gostam de estar no meio das pessoas, né? Então, tem esses misantropos que não gostam de ser incomodados, cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando chamados por criaturas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Então, que nem gente aqui, eu chamo alguém, mas não, eu não vou fazer o quê aí? Eu não te conheço, o que eu vou fazer aí? Então, igual os espíritos também têm isso aí. Um espírito não tem, muitas vezes, nenhum motivo para atender ao apelo de um desconhecido, que lhe é indiferente e que age quase sempre movido pela curiosidade. E é interessante, 160 anos, 165 anos se passaram, desde que a doutrina espírita foi, assim, lançada, né? Foi construída. Né? E aí a gente vê que como ela é atual. Isso acontece. Então, numa reunião mediúnica, o espírito quer saber, mas o que você quer comigo? Quem você é? Eu não te conheço. Né? Mas por quê? Porque é a natureza das pessoas. Né? Claro que as nossas reuniões não são por simples curiosidade. Nós não somos movidos pela curiosidade. O nosso trabalho é voltado para o bem, para ajudar as pessoas. Né? Nesse caso, se ele atende, é geralmente em rápidas passagens, a menos que exista um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então, tudo depende do motivo. O que representa aquela reunião? Por que motivo eu diria que sim, eu vou estar presente nessa reunião? Então, a evocação depende muito do tipo de reunião e os espíritos que vêm até ela, né? Ou não vêm. Tem uma observação de Kardec. Vemos pessoas que só evocam seus parentes para fazer perguntas sobre as coisas mais vulgares da vida material. Isso é verdade. Tem gente que adora fazer adivinhação. Vai no adivinho. E agora? Isso não é de agora. Isso não foi inventado com a doutrina espírita. Desde que o mundo é mundo, que vai gente consultar os adivinhos, as cartomantes, né? Esse tipo de pessoas que se utilizam ou não da espiritualidade e aí fazem a brincadeira, entram na brincadeira, né? E aí as pessoas colocam praticamente a vida deles nas mãos dos espíritos. E nem sempre são espíritos bons. Na verdade, nunca são. Né? Então, tem gente que vai nas reuniões ou evocam só pessoas conhecidas, parentes, porque querem, porque o foco está na vida material. Por exemplo,
Um para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro para indagar do lucro que obterá com sua mercadoria. Qual o lugar onde há dinheiro escondido? Se tal negócio será ou não vantajoso. Olha, nessa minha vida de contato com, com os espíritos, né? Eu posso dizer que eu já recebi pedidos desse tipo. Escuta, você não consultaria o espírito ou os espíritos para saber se eu devo fazer isso ou não? Desculpa, mas eu não vou fazer isso, não. Eu não quero passar vergonha, porque certamente ele vai dar uma resposta que eu não vou gostar, né? Então, pensa na coisa por você mesmo, usa o seu bom senso, tudo, porque não dá. Tem coisa que não dá. E eu realmente nunca perguntei nada para os espíritos no que diz respeito a esse tipo de coisa, voltado para o material. Já perguntei, sim, se caberia fazer um determinado tipo de trabalho mediúnico. E foi tão interessante que foi uma das únicas vezes, se não for, talvez seja a única vez que eu perguntei. E eles falaram assim, a resposta do espírito foi, olha, nós estamos aqui para ajudar. Aí eu falei, mas isso é um sim ou não? Eu pensei comigo, né? Parei por aí. Aí depois veio uma outra comunicação, algumas semanas depois, dizendo, olha, nós estamos com uma equipe aqui, está tomando notas, porque vai começar para o novo trabalho que vai começar. E era um trabalho de atendimento aos suicidas, ou seja, tinha um propósito. Não era assim para falar, escuta, quais são os 6 números aí para a loteria, porque a gente está precisando de dinheiro aqui no centro, então precisava de uma ajudazinha material aí. Não foi esse tipo de pergunta, né? Mas sim uma pergunta que dissesse respeito ao atendimento, à ajuda aos espíritos sofredores. E a gente se mudou dessa casa espírita e até hoje continua esse trabalho. Então, eu fico feliz de nunca ter colocado a curiosidade na frente de algo importante para falar com o espírito, ou perguntar, fazer uma consulta, entre aspas, né? Então, não foi curiosidade, não foi nada, era alguma coisa, e já estava previsto. De alguma maneira, já estava esse trabalho já encaminhado. Então, seguindo, nossos parentes de além-túmulo, ou seja, nossos parentes que já desencarnaram, só se interessam por nós em razão da afeição que lhes conservamos. Então, um parente idôneo, correto, que pensa de forma lógica, por mais que ele goste de alguém da família, e esse alguém da família só quer saber da presença dele, da comunicação dele, para interesse material, então ele não se interessa pela gente, ele não vai, porque é perda de tempo. Se todos os nossos pensamentos se limitam a julgá-los feiticeiros, se só pensamos neles pedindo informações, não podem ter grande simpatia por nós e não devemos nos admirar de que nos demonstrem pouca benevolência. Então, não vamos realmente nos admirar se eles têm uma demonstração de pouco caso para aquilo que a gente está pedindo, porque aquilo não é algo bom, não é algo que não que vá além da curiosidade ou de algum benefício material. Então, essa é a visão do espírito, né? E, naturalmente, que nós estamos falando aqui de espíritos bons, espíritos que não perdem tempo, que o tempo é precioso. Então, nós temos que empregá-lo da maneira mais produtiva possível, seja como encarnado, seja como desencarnado. Questão de número 21. Há diferenças entre os espíritos bons e maus no tocante à solicitude com que atendem ao nosso chamado? Ou seja, os bons atendem mais do que os maus, ou os maus que atendem mais do que os bons, as nossas evocações? Aí eles falam assim, tem grande diferença. Os espíritos maus só atendem de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Então eles vêm de enxurrada, vêm por grupos, né? Se for o caso, porque eles querem dominar e enganar.
Isso tem aqui na Terra, por que não vai ter no plano espiritual? Quando eles não têm outra coisa para fazer, coisas assim, úteis para fazer. Então, vem para fazer mesmo esse tipo de coisa. Domínio e enganação. Sentem viva contrariedade quando são forçados a se manifestar para confessar as suas faltas e procuram escapar, como o aluno colegial que se chama para repreender. Então, esses espíritos só não vêm de boa vontade quando aquilo que a gente falou, quando são forçados a chegar numa reunião para poder aprender ali, ou para poder falar o que está fazendo. Porque chega um momento que os espíritos são cerceados a não ir mais além daquilo, prejudicando alguém, porque já deu a cota de prejuízo. Ninguém sofre mais do que o necessário. Não existe isso. Nós podemos, num ato de vingança, né, falhos como somos, achar que não é suficiente ainda. E tem que fazer a pessoa sofrer mais, e sofrer mais, e sofrer mais. Mas, peraí, não tem fim? Não, eu quero ver realmente a pessoa no chão. Né? Poxa, mas será que o que ele fez para você foi tudo isso? Será que você já não está pagando, ou melhor, está passando a conta? Né? Então, essa coisa. Estamos falando de espíritos, então, os maus, né? Nesse caso, podem ser constrangidos a manifestar-se por espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. Então, esse é o caso dos espíritos maus. A evocação é penosa para os espíritos bons quando chamados inutilmente, por motivos fúteis. Então, não atendem ou então logo se retiram. Por quê? Eles não... Então, não tem essa de diferença. Né? Quer dizer, tem diferença entre bons e maus. Né? Quando a gente chama, qual que atende mais rápido, qual que atende melhor. Tá? Né? Depende muito, depende do tipo de reunião, de quem está evocando, do tipo de espírito. Né? Então, nesse caso, tem muita diferença. Pode-se dizer, dando continuidade ainda nessa mesma resposta, pode-se dizer que, em geral, os espíritos, sejam quais forem, bons ou maus, não gostam de servir, como vocês gostam, de distração para curiosos. Então, muitas vezes a gente também quer fazer um circo da reunião mediúnica, quando não é para isso que serve. É uma distração, sabe? É um entretenimento. Não é isso. Nunca foi e nunca será uma reunião bem conduzida, com um propósito útil e caridade de ajudar o próximo, seja encarnado, seja desencarnado, que seja uma distração curiosa, uma coisa assim, sem motivo. Muitas vezes não tendes outro fim ao evocar um espírito que o de ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades da sua vida que ele não se interessa por vos contar, pois não tem nenhum motivo para vos fazer de confidente. Né? Porque ele, né? Como se a gente fosse né? Um confessor dessas pessoas. Né? Eles têm também né? o orgulho, a lógica. Por que eu vou ficar falando para quem eu não conheço, falar da minha vida? Agora, se é um espírito que não tem nenhum compromisso com a responsabilidade, vem falar de coisas, inventar e tudo, e as pessoas que ouvem se deleitam com isso e são enganadas, né? Gente que gosta de ser enganada. Então, isso é muito interessante, é muito positivo, muito instrutivo por parte de Kardec, colocando no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, dentro desse mecanismo, como funciona uma reunião mediúnica, o tipo de pergunta que se faz, né, sobre as evocações. Então, para a gente ficar esperto. Por isso a importância do estudo, porque esclarece a gente. Com estudo, a gente já tem risco de ser enganado, imagina sem estudo nenhum, sem conhecimento nenhum.
aí que vira joguete na mão de espíritos, né? Pensais que vai se expor no banco dos réus para vos agradar? Então, acha que ele vai ficar como se fosse um réu, né, um julgamento, só para a gente passar bons momentos aí, como se fosse para né, para um entretenimento? Desenganai-vos, pois, o que ele não faria em vida, muito menos o fará como espírito. Então, se já quando estava encarnado já não fazia isso, como espírito, aí que não faz mesmo, né? Observação de Kardec. A experiência comprova que a evocação é sempre agradável para os espíritos quando feita com um objetivo sério e útil. Então, para bons espíritos, isso é agradável. Faz uma reunião, puxa, nós vamos vibrar para o mundo. Vamos estar assim, e aí se reúne, faz prece pela humanidade toda, para por fim numa guerra, numa catástrofe, numa pandemia, no que seja. Vem espírito de todo lado, bons espíritos, se juntar a nós para poder ajudar nisso. Sabe, engrossar fileiras. Agora, isso é para uma reunião agradável para os espíritos, uma reunião que tem um fim útil, sério. Os bons têm prazer em nos instruir. Então, isso já se falava lá, Kardec já está falando lá há 165 anos atrás, e hoje vale perfeitamente e vai valer sempre. Isso pode escrever na pedra, isso aí, que não vai apagar. Os sofredores são aliviados com a simpatia que lhes demonstramos. Os nossos conhecidos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados por pessoas frívolas, sabe? Superficiais, porque têm a oportunidade de se divertirem à sua custa. Não se sentem bem na companhia de pessoas sérias. Então, esses espíritos não vão em reuniões sérias, vão em reuniões para bagunçar. Muitas vezes eles tentam bagunçar as reuniões sérias, mas não conseguem, porque a força do pensamento, da harmonia que ocorre numa reunião bem conduzida, não permite isso. Não tem jeito. É como se tivesse uma cortina assim, mecânica que não deixa passar. Tipo cortina de ar, um ventilador soprando do centro para fora, né? Não entra, né? Então, não invade. Mas isso depende muito dos integrantes da reunião mediúnica. Então, ninguém tem que ter medo, né? Como também ninguém pode ter curiosidade, reuniões frívolas, brincadeiras. As reuniões frívolas de brincadeira foram permitidas lá pelos anos de 1830, tal, no século XIX, né? Desde o começo do século XIX, para que chamasse atenção para as pessoas, incluindo entre elas Kardec, pessoas sérias. Então, não só vinham pessoas frívolas, que não tinham o que fazer, fazia a brincadeira da mesa, a mesa que andava, que girava, que dançava, que respondia perguntas frívolas. Mas no meio delas tinha perguntas sérias, que eram respondidas de forma séria. Nessas reuniões foi que Kardec, uma delas, entrou e falou: opa, tem coisa aí. As respostas são muito inteligentes. Não é uma mesa que está respondendo. Tem alguém, tem alguma coisa inteligente por trás disso. Então, naquele momento, foi permitido para chamar a atenção da humanidade. Questão de número 22, de Kardec para os espíritos. Os espíritos necessitam da evocação para se manifestarem? Só chamando eles vêm? Não. Manifestam-se muito frequentemente sem ser chamado, o que prova que o fazem de boa vontade. Então, depende deles. Pode aparecer, sim. Quantas pessoas que têm vidência, né, estão em casa tranquilo e de repente vê um espírito passar dentro de casa? Não é? O que ele está fazendo aqui? Eu não chamei ninguém, então não teve evocação nenhuma. Ele apareceu. E alguns querem se comunicar, querem dizer algumas coisas, querem pedir ajuda.
Quando um espírito se manifesta por si mesmo, podemos estar certo da sua identidade? Então, sem evocar, vem um espírito e diz que é fulano, ele é fulano de verdade? Dá para a gente acreditar nisso? A identidade dele é correta? Os espíritos falam, mas de maneira nenhuma. De maneira alguma, pois os espíritos mistificadores o fazem com frequência para melhor enganar. Então, ele chega lá e fala, olha, eu sou fulano, né? Nossa, você é fulano? Aqui na minha humilde casa, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque você é uma pessoa especial, não sei o quê, pronto. Ali já está feito o rolo, né? Um querendo enganar, o outro querendo ser enganado. Então, espíritos mistificadores aparecem com frequência, sem ser evocado, igualzinho os espíritos bem-intencionados. Os bem-intencionados vêm para ajudar a gente, para poder, de alguma forma, orientar, intuir a gente a fazer coisa boa. Tem prazer por ajudar, tem afinidade, simpatia conosco, é um familiar, às vezes nem dessa vida, de outras vidas, lá atrás, e está ali cuidando da gente. 24. Quando evocamos um espírito pelo pensamento, ele nos atende, mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outra maneira. Então, nós chamamos o espírito só no pensamento. Eu posso fazer isso ou eu tenho que escrever? Ou então falar? Ou então, de uma outra maneira, né? Que, sei lá que maneira que seria essa, mas é assim que funciona? Ele falou, o Espírito falou, olha, a escrita é o meio material pelo qual o Espírito atesta a sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o ato de escrever. Então, todas as casas espíritas, ou quase todas, mas eu diria que todas, têm um livro de vibrações. Então, as pessoas fazem as vibrações, né, em benefício daqueles que estão nos livros, que estão ali. Então, a pessoa, quando coloca, ela escreveu, é como se ela, de alguma maneira, evocasse o bem para alguém, encarnado ou desencarnado. Então, coloca ali no livro. E é impressionante como funciona esse livro. Funciona a ponto... Bom, nós já estudamos que uma das... algum tipo de mediunidade que existe, a capacidade dos espíritos, é escrever num papel dobrado, ou seja, numa folha de caderno que tivesse fechado, o espírito pode escrever lá dentro. E também pode ler o que está escrito lá dentro. Então, esse livro é feito, é utilizado, né, nas preces, nas vibrações, então ali todos os nomes. O pensamento da pessoa que escreveu está impregnado ali. Ela quer o bem dessa pessoa. Então, só o escrever, né, não está acontecendo, tem coisa a mais ali. Então, por isso que ele fala, é o pensamento que o atrai e não o ato de escrever. Então, o pensamento é muito importante, o desejo do bem, de querer ajudar. E ali as pessoas estão lendo, quem está fazendo a vibração está lendo, né, citando os nomes, e vai estar, essas pessoas vão estar sendo atendidas dentro do seu merecimento, né, mas vão estar sendo atendidas pelos amigos espirituais. Então, mas vamos lembrar sempre que não é o fato de escrever propriamente. Ah, escreveu, pronto, já pode esquecer, não lembra mais dele que ele vai ser ajudado. Não, a gente fica ligado em pensamento. E isso tem o seu valor, ajuda no bem daquela pessoa, o bem que a gente gostaria que fosse feito para ela. De número 25. Quando um espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a se retirar? Então, tem uma reunião séria. De repente, vem um espírito querendo tomar o tempo da gente, um tempo precioso, onde espíritos mais elevados, muito mais elevados do que nós, estão ali dedicando toda a atenção, né, naquele momento, no tempo dele, está tirando o tempo dele, onde ele podia fazer outras coisas, né? Aí ele está ali, então, com o tempo contado, né,
dedicado a fazer o bem. De repente vem um arruaceiro, vem querer tomar tempo, né? Um espírito inferior se manifesta ali. Devemos retirá-lo? Devemos obrigar a ele que se retire? Os espíritos falam sim, claro que sim, né? Pode ser não dando ouvidos, né? Mas como quereis que se retire se vos divertis com as suas asneiras? Então, com o pensamento reto, o pensamento elevado, a união de pensamentos ali, ele vai se sentir incomodado de ficar ali. E ele vai embora. E se ele passar pelo campo mediúnico, se ele der uma comunicação através de um dos médiuns, ele é gentilmente convidado a se retirar. E se retira. Passa pelo campo mediúnico, tenta dar a comunicação que ele gostaria de dar, não consegue, ouve algumas coisas que ele precisa ouvir e vai embora. Então, reunião séria não é palco para brincadeira, né? Para diversão. Como ele fala aqui, mas como quereis que ele se retire se vos divertis com as suas asneiras? Os espíritos inferiores, como os tolos entre vós, se apegam aos que gostam de ouvi-los. E realmente, tem gente que adora quem dá asas, quem dá corda. Então fica falando bobagem e a gente fica ouvindo e fica ali, passa horas escutando as bobagens. Então, se apega àqueles que gostam de ouvir, de ser ouvido ali. Número 26. A evocação em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus. Só falando a palavra Deus, né? Só evocando em nome de Deus é garantia? Os espíritos falam, olha, o nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas segura muitos deles. Eu até lembro de um caso que não é assim a palavra Deus, mas vai ilustrar bem isso aí. Um dia eu vou numa pessoa, no consultório de uma dentista, né? E atrás da porta, quando ela fechou, tinha um copo com água e no fundo tinha lá uns cristais, né? Assim, algo precipitado lá, né? Falei, que é isso aqui? Ela falou, é água com sal grosso. Não é mesmo? E para que serve? Ela falou, isso aqui é para não deixar os espíritos entrarem aqui, os espíritos maus entrarem no consultório. Eu falei, puxa, que coisa, né? E eu pensei comigo, falei, não deixa os espíritos simplórios entrar, aqueles que não têm nenhum conhecimento, que se assustam com algumas coisas simples, banais, como tem gente aqui que se assusta. Se a gente chegar para alguém assim, ficar olhando, e ficar só olhando, o que está acontecendo? O que você está vendo? O que está acontecendo comigo? Né? Rapidinho a pessoa já é sugestionada. Nossa, ele deve estar vendo alguma coisa. E ainda mais se a pessoa abre a boca e fala, estou vendo ao seu lado um espírito. Não está vendo coisa nenhuma, mas está falando, o outro não está enxergando, mas acredita nessas coisas. Tá, pronto, está feita a arte. Né? Então, as pessoas simples, tolas, elas se deixam enganar. Então, um copo de água com sal grosso, pode afastar espíritos ignorantes. Mas espíritos que não estão nem aí, e sabe que aquilo lá não vai acrescentar nada, não vai modificar nada, não vai segurar ninguém, ele entra. Então, é como se fosse uma seleção, né? Aquilo é uma peneira. Aquele fraquinho, tolo, que não faz mal nenhum, que é sofredor, não entra. Mas aquele que é da pesada, entra. Então, por isso que Kardec sempre fala, talismã, esse tipo de coisa, não funciona. Por quê? Porque quem é realmente da pá virada, não tem, assim, não fica abalado com isso, mas de jeito nenhum. Né? Então, só o nome de Deus, mas e o coração, como é que anda? Né? Então, vamos ver. O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas segura muitos deles, que nem o água com sal lá. Né? Por esse meio, sempre afastais alguns, e muitos mais afastareis
se o pronunciares do fundo do coração, e não como uma fórmula banal, né? Tipo, se afaste em nome de Deus, mas fala isso da boca para fora, agora com fervor, pensando, né? E acreditando nisso, aí é diferente. Como ele fala, falando do fundo do coração. Aí o tradutor fala, a palavra Deus em si não tem nenhum poder. A palavra é apenas um signo, e sua carga emotiva está no conceito, na ideia que ela exprime, e, portanto, no pensamento. Então, o pensamento tem a força. A emoção carregada junto à palavra é que vai valer. Dizê-la sem sentir o que ela representa é como articular sons sem sentidos, sem sentido. É como um grunhido. Em vez de falar Deus, faz um grunhido, né? E aí tem o mesmo valor, porque nenhum dos dois tem a carga emocional, a qualidade do pensamento envolvido. Dizê-la com plena consciência do seu significado e sentindo-a fundamentalmente é ligar-se a Deus. Então, numa prece, quando a gente fala em Deus, fala em Jesus, está reunido em nome de Jesus e acreditando naquilo e pedindo aquilo, né? Que seja realmente uma reunião a serviço de Jesus, a serviço de Deus, que quer isso de nós, né? A gente fala como se Deus fosse uma pessoa, né? Mas dentro das leis dele, é o que a gente tem que fazer. Então, aí muda totalmente de figura. Aí não é uma palavra solta. No plano espiritual, o que vale é a vibração psíquica e não a forma verbal, ou, segundo Kardec, o fundo e não a forma. Quando eu tive a oportunidade de estar orientando uma pessoa que estava começando assim a tarefa de conversar com os espíritos, dialogar com os espíritos, num trabalho, eu falei para ela, olha, não são as palavras que são importantes, é o sentimento que você dirige para a pessoa, e você vai ver a diferença. Ela fez assim teve um diálogo impecável. Terminou, ela falou, nossa, você tem toda a razão. Eu não estava preocupada com o que eu estava falando. Eu estava dando o meu recado, mas não com a forma, do jeito, não. Mas eu sentia o que eu estava sentindo pelo Espírito. Eu queria abraçar ele. Eu queria pegar ele nos braços, sim, e ninar, cuidar dele, né? E isso foi a diferença. Essa foi a diferença, né? Então, falar coisa solta, sem nenhuma, né, nenhuma vibração emocional, não adianta de nada, né? Poderíamos evocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Aí evoca, vamos lá, enche a sala de espírito, né? Não há para isso nenhuma dificuldade. Havendo 3 ou 4 mãos para escrever, isso falando numa época onde a comunicação se dava pela escrita, pela psicografia, né? Mas podemos agregar aqui, sem medo, 3 ou 4 médiuns psicofônicos, né? 3 ou 4 espíritos responderiam ao mesmo tempo. Então, há manifestações simultâneas. É o que acontece quando dispomos de muitos médiuns. Então, numa reunião, é possível, se assim for permitida na reunião, vários espíritos falar ao mesmo tempo, né? Agora, precisa ver como é que se organiza isso aí, né? Se tem gente, que está apto, né? Se tem dialogadores suficiente, se é assim que funciona, se é assim que estão acostumados, né? Eu, particularmente, prefiro que um espírito se manifeste de cada vez, e não mais do que um, porque normalmente se tem um dialogador, ou pelo menos naquele dia um é responsável por dialogar, ainda que tenha mais de um dialogador. Então, aí é muito mais organizado.
E a concentração toda, o sentimento envolvido de todos é para com um médium, um espírito. Tudo um de cada vez, né? Aí Kardec fala assim, mas peraí, e quando muitos espíritos são invocados de uma vez, com um médium só, qual que vai responder, né? Aí o espírito fala, um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Aí eu vou até um livro chamado Condomínio Espiritual. Olha o nome do livro, né? Então, significa muitos espíritos se manifestando por um médium, ou uma pessoa só, um encarnado só, né? Esse livro é de Hermínio Miranda. Quem tiver a possibilidade de ler, é impressionante. O livro é impressionante, é uma lição de mediunidade. Só que uma mediunidade específica, onde uma manifestação mediúnica, eu quero dizer, né? Quando só tem um médium e convivem ali vários espíritos de diferentes caráter, desculpa, de diferentes caráteres, se manifestando. E sempre tem como se fosse como é que chama aquele que cuida do condomínio? Não um zelador, esse que é a pessoa que cuida ali do condomínio. Então, ele representa o grupo, ele põe ordem na casa. Então, os casos que ele conta, casos verídicos, confirmados, estudados, né? E não de agora, mas desde muito tempo. Então, tem um síndico que responde por todos. Então, em qualquer época que acontecer isso aí, vem de encontro a essa resposta de número 28 das perguntas sobre as evocações. Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. É o síndico ali do condomínio, né? Então, essa foi a nossa reunião de hoje, o nosso estudo de hoje, das evocações, e nós vamos continuar com as perguntas sobre as evocações na próxima reunião nossa, que vai ser daqui uma semana. Hoje, dia 28 de junho, então, estaremos novamente falando do mesmo assunto, dando continuidade. E agora aquele momento mágico, né? Que a gente espera um pouquinho, todo mundo se recuperar, e depois ficam os comentários, que temos aí uns poucos minutos, mas dá para a gente falar. Uau, sumiu todo mundo? Oi, Luiz. Só ficou você, Suelen? O que houve? Só eu. Caiu todo mundo? Quando falou, vamos comentar. Aqui. A Karina voltou, eu sabia que ela estava com dificuldade lá. A Marina, acho que foi cuidar do bebê dela, né? Então, mas estamos aqui, pode falar. Ah, a Marina chegou. Oi, Marina. Quer dizer, não sei se saiu, né? Eu não vi. Oi, Luiz. Não, sobre essa última parte que você falou, acho que para mim não ficou muito claro. Não sei se eu entendi muito bem sobre essa questão de um espírito se comunicar por todos, a ideia de todos. Seria, no caso, esse espírito que faz parte deste grupo e esse grupo não vem a se comunicar? Ou sempre há um espírito com esse médium que, em todas as circunstâncias, é ele que vai passar a ideia do possível espírito comunicador? Depende muito. Se estamos numa reunião mediúnica, normalmente tem aquele que representa. Você já teve a possibilidade de ver isso aí. Então, tem aquele que é o representante. Às vezes, ele é meio que laçado ali na hora. Laçado, entre aspas, né? Por exemplo, está tendo ali uma catástrofe. Tem vários espíritos sofredores ali, tudo. De repente, um se sobressai, ele é atraído. Por algum motivo, ele se comunica melhor, tudo. Então, ele é aquele da vez que vai falar, olha, as pessoas aqui estão sofrendo, aqui está isso, está aqui. Então, ele é um espírito, né, falando através de um médium. Tá? Então, isso é uma condição, é uma situação. Agora, tem essa que eu falei. Oi? Is a what? Caesar room space. No, you left on the other house because you said wasn't ours. Karina, fecha o microfone aí. Oh, perdão.
E aí nós vamos escutar a conversa aí, mas Oh, sem perdão, medo. o marido Não, vem. não, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, essa é uma situação onde tem um espírito e um médium. Então, houve uma manifestação. Quando eu falei essa do condomínio espiritual aí do livro de Hermínio Miranda, são espíritos que estão agindo sobre o médium, se manifestando a cada pouco tá ali, em termos de comportamento. Tá. Então, há um verdadeiro rodízio ali em termos assim do comportamento do médium. Então, a pessoa uma hora age de um jeito, outra hora age de outro, então, em função assim, da característica, né, do caráter do espírito. Mas ali, segundo o estudo, a observação de Hermínio Miranda, tem um que fala por todos ali. Quando tem que se comunicar, ele fala lá e fala por todos, né? E a Verinha está me lembrando muito bem quando o Jesus recebe aquele que deveria ser curado, porque ele estava possuído, endemoniado, né? O endemoniado, né? E aquele filho, né? E o pai traz e fala, uma hora pula para o fogo, outra hora para a água, tal, né? Então, ele está, assim, possuído. Aí Jesus conversa com o espírito, através, naturalmente, do médium, do menino, tá? E ele fala, somos muitos, podem nos chamar de legião, né? Então, ele era um representante de um grupo de espíritos, e ali estava uma manifestação, um médium e muitos espíritos. Assim como no condomínio espiritual, no livro, vai ter casos de vários espíritos, né? Falando, agindo através de um médium. Mas um espírito punha a ordem na casa. E esse livro é tão interessante, volto a falar, quem puder ler, assim como estudo da mediunidade, vai realmente aprender bastante sobre esse tipo de coisa. E tem um caso que, se eu não me engano, acho que são 26 entidades que são catalogadas por um estudioso, por um médico que estudou durante anos o caso de uma mulher, né? Casada, tudo, né? E tinha... imagina, o marido é como se ele tivesse casado com várias pessoas, porque de vez em quando ela dava sinais de um jeito, depois de outro, de um comportamento, né? De um jeito ou de outro. Mas eu não sei se eu fui longe e não te expliquei nada, Suelen, né? Mas tomara eu tenha conseguido. Não, Luiz, eu estava tentando entender, talvez eu acho que eu tenha entendido, porque sobre um médium ter uma comunicação de um espírito que participa de um grande grupo de espíritos, né, como até o exemplo, né, quando Jesus conversou com esse espírito, ele falou, pode chamar-nos de muitos, de legião, porque somos muitos. Então, isso é uma coisa muito comum, não é, né? Pelo menos eu já vi várias vezes, né? Um espírito dizer, tem muitos comigo, muitos trabalham para mim, muitos isso. Eu acho que a parte que eu queria saber, mas aí depois eu lembrei da história que você contou dessa mulher, aí eu falei, é sobre isso. É sobre o médium adquirir múltiplas personalidades, correto? E aí acabando dando comunicação de vários espíritos em ocasiões diversas. Era essa parte que eu estava tentando entender. Mas aí você falou da mulher, aí eu lembrei, você me contou essa história desse livro, dessa mulher, né? Eu acho que você me passou até a página, eu acho, que é interessantíssimo. E aí eu lembrei, falei, esse que é o diferencial, né? Porque, mais uma vez, pelo que eu entendo, um médium dar comunicação de um espírito que faz parte de um grande grupo, passando a ideia desse grupo, é mais corriqueiro, né? Normal, pelo menos, ou melhor, normal tudo né? Comum, do que no caso dessa mulher, que era realmente um caso muito interessante, que como tinham muitos espíritos ali, em volta dela, ela acabava tomando diferentes personalidades por conta dos espíritos. É mais ou menos isso, correto? Isso, exatamente. Agora, quando você fala em personalidades, na verdade, não é que o médium tem muitas personalidades. Na verdade, ele manifesta a personalidade da vez de um espírito. Então, como são muitas pessoas desencarnadas, claro, né? Muitos espíritos,
Cada um tem uma personalidade, não tem um igual ao outro, né? E tinha de tudo ali. Realmente é bastante interessante isso aí, porque depois a gente pode trazer isso para a realidade de um médium e um espírito, né? E tem isso também que a gente falou, comentou aqui agora, um espírito falando por um médium e representando muitos que estão ali do lado, não estão agindo sobre o médium, mas estão ali do lado. Está tudo aquela turma reunida e tem um porta-voz. Tem um objetivo comum. Que tem, claro, eles têm um objetivo comum, mas é uma pessoa que está sendo o porta-voz de todo aquele grupo lá. Que não importa acontecer, pode ser uma legião do ponto de vista assim, como se fosse soldados, né? Então, um exército inteiro, né? E um comandante, ele fala, eu estou agindo assim, desse jeito e tal, tem aqui comigo não sei quantas dezenas ou centenas ou milhares de pessoas, não importa. Muitas vezes ele fala da boca para fora para impressionar, mas muitas vezes é muita gente mesmo, mais do que a gente poderia contar, ainda que tivesse videntes ali que pudesse ficar avaliando quantos tinham. Exatamente. Nossa, que eu me entusiasmo, né? Então, a mediunidade para mim é algo assim, é um tema que realmente me fascina, porque esclarece muita coisa, e dá pena quando não existe, primeiro, por parte do médium, a busca pelo conhecimento. Esse é um caso. A segunda é quando ele quer saber, mas não tem fonte para isso, e aqueles que estão ao lado acham que está ficando louco, o cara está louco, e aí interna, o dá remédio. Então, é um sofrimento muito grande, e isso me penaliza. Por isso que sempre que tem oportunidade de que alguém se aproxime da nossa casa, que busque a ajuda, né? E a ajuda só vem com conhecimento, não tem outro jeito. Então, a gente até começa a conversar com a pessoa e fala, olha, entenda uma coisa, não tem nada que surpreenda a gente. A gente, nesse contato com a mediunidade, a gente já viu muita coisa, já ouviu muita coisa. Então, pode ficar tranquilo. Abra seu coração e fale o que você não consegue falar com outras pessoas. E aí a pessoa fala coisa assim. Em alguns casos, a pessoa pergunta, eu estou ficando louco ou louca? O que está acontecendo comigo? Não, você não está louca. Você só tem uma faculdade de ver o que nem todo mundo vê, que escuta o que nem todo mundo escuta, né? Que sente o que nem todo mundo sente. Então, começa aí. E aí depois a pessoa vai se esclarecendo. Então, é muito importante. A casa espírita, ela esclarece, ela tem muitas particularidades assim, para um grupo como um todo, para melhoria assim, moral, mudança, né, para melhor. Agora, quando se trata de mediunidade, a casa tem por obrigação que ter trabalhos mediúnicos, estudos sobre a mediunidade, porque pode salvar vidas. A pessoa pode achar que está vendo coisa que não existe e tal, e colocar-se em risco, né? Então, eu vou contar para vocês o que é sabido por parte de Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco. Diz que ele não dirige, né? Simplesmente porque, muitas vezes, ele não consegue diferenciar encarnado de desencarnado. Então, ele pode, de repente, desviar de um desencarnado e acertar um encarnado, se ele estivesse dirigindo. Imagina o desastre que seria. Então, o quê? O cara foi deliberado, ele foi em cima da vítima dele. Não, ele estava desviando de alguma coisa e acertou outra, né? Então, estou falando assim, uma possibilidade, mas o fato é que ele não tem, ele não pode dirigir por causa dessa visão tão clara dos espíritos. Então, no começo, talvez ele tenha achado que estava louco, mas depois ele percebeu que era alguma coisa normal, né? Muito bem. Eu acho que já podemos terminar aqui, porque o tempo
ele é implacável, né, com a gente aqui, porque nós temos uma outra atividade em seguida. Então, eu gostaria muito de agradecer você que esteve junto conosco na gravação quero dizer assim, ao gravar, e você que chegou até esse ponto assistindo a gravação. Muito obrigado e que a gente possa se ver na próxima semana. E agradeço e peço a Jesus para que abençoe não só você, mas toda a sua família, seu lar. E então, até a próxima. Muito obrigado.